Levítico capítulo 17. E Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Tu lhes dirás: Isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel que, no acampamento ou fora dele, imolar novilho, cordeiro ou cabra, sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para fazer dele uma oferenda a Yahvé, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado, e será eliminado do meio do seu povo. Deste modo, os israelitas trarão ao sacerdote, para Yahvé, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo, e os farão para Yahvé, como sacrifícios de comunhão. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Yahvé, que se encontra à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em perfume de agradável odor a Yahvé. Não mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Isto é uma lei perpétua para eles e para os seus descendentes. E dir-lhes-ás ainda, todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue, e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vos tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pelo qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro, residente entre vós, e caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, levará o peso da sua falta. Esse capítulo, à primeira vista, pode parecer inocente, no sentido de não ter muita coisa aqui para discutir, mas, na verdade, tem alguns conceitos aqui que são muito importantes para nós, enquanto católicos. Entendemos algumas diferenças que alguns dos nossos irmãos não católicos, mas cristãos, dizem em relação à fé. Primeiro, a gente entra nesse capítulo 17, na quarta parte do livro do Levítico, que é a chamada Lei de Santidade, que vai tratar, então, não só de purificar aquilo que é impuro, mas de aproximar de Deus aquilo que está pronto, aquilo que está purificado. Afinal, uma noção que a gente conversou alguns capítulos atrás sobre a questão da analogia na fé. Então, o fato de que só Deus é santo. Então, nós só somos santos na medida que nos aproximamos de Deus. E por que isso é importante? Santidade tem na sua definição como algo que está separado. Então, Deus é santo porque está intrinsecamente separado de todas as coisas que existem. Não no sentido de que ele está distante disso, mas que ele é a parte desse mundo profano que a gente conhece. Então, as coisas que são santas são aquelas que não pertencem intrinsecamente a esse mundo, porque se aproximam de Deus. Se Deus é separado das coisas profanas e existem coisas no nosso mundo que não fazem, que estão no mundo, mas que aproximam a gente dessa coisa separada que é Deus, então essas coisas são santas por analogia. Tanto que o termo santo é usado várias vezes no Antigo Testamento para se referir a lugares, épocas, a pessoas, especialmente a sacerdotes e a objetos, como a arca, por exemplo. Então, a noção de santidade é aquilo que te leva para Deus ou aquilo que está próximo de Deus também é santo. Então, essa é uma coisa importante. Quando a gente fala de santidade, a gente não está falando que, de alguma forma, a pessoa, por ser boa, vira parecido com Deus, como se também ficasse divino por natureza. Não é isso. É que quando a gente se aproxima de Deus, a gente também está sendo separado, que é intrinsecamente o que é a santidade. E, bem, além disso, a gente tem uma noção aqui bem histórica legal, que é a analogia dos sátiros com os quais se prostituem. Fala bem assim no versículo 7. Que essa noção aqui do sátiro tem a ver com o que a gente viu no capítulo anterior sobre Azazel, que seria... Os sátiros aqui são os falsos deuses, como por exemplo Azazel poderia ser uma divindade importante para outro povo, o povo pagão. Então aqui no sentido de que
O povo, em vez de ficar fazendo sacrifícios a esses deuses falsos, vai parar de se prostituir e então oferecer apenas a Yahvé. Porque essa noção da analogia da religião com a sexualidade é algo que aparece muito na palavra. Inclusive vai aparecer lá na frente com Jesus. Essa passagem aqui me lembrou de quando ele fala com a samaritana. Porque a mulher fala assim com Jesus que não era casada e Jesus fala: você realmente falou bem que não é casada, mas na verdade já teve 7 maridos, ou foi 5, não lembro agora. Mas, enfim, aí fala assim, e isso é simbólico, isso está falando de um povo que já adorou vários deuses diferentes e que não permanece fiel a Deus, ao Deus de Yahvé, ao Deus de Abraão, como deveria estar. Então essa analogia da relação com Deus, com a relação com o cônjuge, é algo que é muito presente aqui. Então, a noção de que aqueles que servem a vários deuses diferentes, que seguem a falsos deuses, estão se prostituindo espiritualmente. Bem, e uma última coisa que eu queria falar... isso é ótimo. A questão do sangue aqui. Por que isso é tão interessante de conversar? Porque esse versículo do Levítico, que fala sobre a proibição de comer sangue, é utilizado até hoje por algumas comunidades para justificar a recusa absoluta à transfusão de sangue. Eu falei isso alguns vídeos atrás, eu não falo isso sempre nos vídeos, eu evito falar, mas eu faço medicina. E já apareceu pra mim um paciente que ia fazer a cirurgia e tinha um termo, porque ela era testemunha de Jeová e que ela se recusava a transfusão. Isso gera algumas consequências burocráticas e preocupações que a gente tem que se preparar para lidar com aquele tipo de paciente, porque é um desafio. E isso vem na sua raiz por causa desse versículo, que tem a noção de que você está usando do sangue de outra pessoa. Como o sangue é a fonte de vida, você estaria de alguma forma roubando a vida da outra pessoa. Então, o uso do sangue é tido como proibido em qualquer contexto, exceto no que seria dito aqui, né, sobre o uso para aspergir, né, nos sacrifícios. Agora, 2 coisas. Primeiro, transfusão de sangue não é comer sangue. Essa é a primeira resposta assim mais clara. Segundo, eu acho interessante, assim, eu vou fazer agora uma constatação assim mais ofensiva, no sentido de que as várias leis sobre purificação e sobre o tipo de sacrifício que eram feitos na época dos hebreus aqui no Levítico são coisas que a gente como cristão entende que não são mais válidos pra gente como eram pros hebreus por causa do sacrifício de Jesus. Mas mesmo assim, essa lei do sangue, essas comunidades que eu falei, querem seguir à risca. Então assim, eu acho que é muito complicado você querer justificar você ser muito rigoroso com uma regra e jogar isso com as pessoas que não seguem essa regra, sendo que o resto do livro do Levítico tem muitas outras regras que eles não seguem. Então, assim, quando a gente tem a igreja aqui com I maiúsculo, para mostrar a gente a luz sobre a palavra de Deus, isso nos orienta muito melhor. Mas é muito complicado você pegar um livro de 27 capítulos, que é o Levítico, cheio de regras, e você falar, essas regras aqui ainda são válidas, essas aqui não são válidas. Por quê? Qual é o contexto que você está justificando para isso? Então, assim, tem esse aspecto que é muito importante de se pensar, porque tudo no Levítico foi ressignificado no sacrifício de Jesus. Não é à toa que a grande maioria dos cristãos não tem problemas com essa lei do sangue. Recebe a transfusão do sangue, muitas pessoas comem sangue, inclusive, como alimento. E eu vejo muito nisso um simbolismo, agora mais pessoal meu, de como o sangue realmente traz vida quando a gente fala de Jesus. Então, a gente não come sangue, mas Jesus, porque o sangue traz a vida, e isso é reservado até Jesus chegar. Isso aqui parece quase uma profecia de que está sendo guardado aquilo que trará a vida, que é Jesus, que vai chegar pra gente falar, este é o meu sangue, que será derramado no meio de vós, tomai e bebei. Então, eu vejo um sentido muito mais valioso nisso, de que o sangue que traz a vida é algo que está sendo guardado para a nova aliança. E então, realmente, pelo sangue de Jesus que é derramado, nós recebemos a vida, e é um sangue que ele nos convida a tomar. E, tendo mais uma discussão, não só simbolicamente. Jesus quer que todos nós estejamos em comunhão plena com o sangue dele, na Eucaristia. Esse é o desejo de Deus, esse foi o maior presente que Jesus deixou pra gente. Porque ele nos deixou aqui depois da sua vinda como igreja militante para que a gente enfrente as lutas do dia a dia até a sua segunda volta. E a arma que ele deixou principal pra gente, não só arma, mas assim, eu quero dizer arma de ferramenta mesmo, de aquilo que é essencial pra nossa luta, foi a Eucaristia. Isso é muito importante. E assim, me traz, não infelicidade, não isso, mas assim, realmente eu queria muito que nossos outros irmãos cristãos conseguissem perceber e conhecer esse amor profundo de Jesus na Eucaristia.
Bem, isso é algo que já conversar muito ao longo de todo esse estudo bíblico. Mas, enfim, por hoje é isso.